Olá, estamos começando o nosso segundo encontro do curso de Sintaxe Gerativa e nesse encontro nós vamos discutir o que seria a gramática gerativa. E para essa discussão, eu me baseio em dois textos. O texto principal dessa discussão tem o título Gerativismo e foi escrito pelo professor Dr. Eduardo Kennedy. O segundo texto é o texto Gramática Gerativa, escrita pelo professor Dr. Mário Eduardo Martelota. Então, para começar a nossa aula, eu vou compartilhar os slides. A primeira pergunta que move essa nossa discussão é o que seria gramática gerativa. Uma das discussões que foi proposta na aula passada foi a respeito do que seria o termo gramática. Então, nós descobrimos que gramática tem um significado geral, que significa conjunto de regras. E aí, agora eu trago para você o sentido de gerativa. Gerativa tem a ideia de gerar e é uma perspectiva, é uma corrente teórica dos estudos linguísticos que vai defender que a gramática ela seria um conjunto finito de regras que permite gerar um número infinito de frases. Uma estrutura linguística, ou seja, uma estrutura linguística permite gerar outras estruturas linguísticas. E aí, para exemplificar isso, eu trago essa primeira frase aqui. O estudante lê o livro. Partindo dessa frase, a gente pode dizer que essa frase pode gerar outras frases na nossa língua. Como, por exemplo, uma frase na voz passiva, né? O livro foi lido pelo estudante. Ou então essa pergunta aqui, olha, o que o estudante leu? Ou então essa outra pergunta, quem leu o livro? Então, a ideia do gerativismo é isso, é que uma estrutura linguística gera outra estrutura linguística ou outras estruturas linguísticas, e que você consegue criar novas estruturas na língua a partir de estruturas já pré-existentes. O gerativismo é uma corrente teórica dos estudos linguísticos, assim como o estruturalismo e o funcionalismo também são. O gerativismo basicamente procura entender como que o ser humano é capaz de criar um número infinito de frases a partir de um arcabouço linguístico. Esse arcabouço linguístico ele é formado basicamente por regras e por palavras. Quando a gente pensa em língua, quando a gente pensa, por exemplo, em aprender uma nova língua, a gente pensa no vocabulário, né, dessa outra língua. Então, basicamente, o que uma língua tem são palavras e a gente também tem um conjunto de regras, que ele tem uma função relacional, que é de unir essas palavras para que a gente possa produzir frases e trocar sentidos, né, entre nós, falantes daquela mesma língua, que a gente possa se comunicar. Comunicar seria trocar sentidos, interagir com as outras pessoas. Então, e esse conjunto de regras, esse conjunto de palavras que formam o arcabouço daquela língua, o repertório daquela língua, ele é finito, né? A gente parte desse pressuposto, que esse sistema ele é finito, e a partir desse sistema finito eu consigo criar uma infinidade de frases, ou fazer uma infinidade de combinações com as palavras, né? Porque, por exemplo, pegando essa frase, o estudante lê o livro, eu poderia, por exemplo, além de fazer essa mudança da voz ativa para a voz passiva, eu poderia, por exemplo, trocar esses elementos por outros elementos que estão no meu sistema linguístico, como, por exemplo, eu poderia trocar o artigo o por a, né? A estudante lê o livro. Eu poderia trocar esse constituinte aqui por outro constituinte, como, por exemplo, a estudante leu o diário do professor, por exemplo. Eu poderia trocar esse o professor aqui por exemplo, João, né? A estudante leu o diário do João, o estudante leu o diário do João, e por aí vai. Você tem um sistema finito de palavras e de regras, mas você tem possibilidades infinitas para poder unir essas palavras que formam a sua língua. Bom, e quando que a gramática gerativa surgiu, né? Ela vai surgir em 1957 e o marco é a publicação de Noam Chomsky, Estruturas Sintáticas. Noam Chomsky, para quem não sabe, é o principal precursor dessa teoria da gramática gerativa, né?
Além de gramática gerativa, essa vertente teórica dos estudos linguísticos também é chamada de linguística gerativa ou de gerativismo. Eu trago aqui a foto do Noam Chomsky, ele nasceu em Filadélfia em 1928. Ele foi professor de linguística do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e hoje é professor emérito dessa mesma instituição. A gramática gerativa, então, procura descrever e explicar o que é e como funciona a linguagem humana. Para Chomsky, a capacidade humana de falar e entender uma língua, pelo menos, né, porque nós temos a capacidade de aprender outras línguas, mais de uma língua, né, é algo inato. Ou seja, nós nascemos com essa predisposição para a linguagem, com essa capacidade, com essa faculdade, essa habilidade com a linguagem. E Chomsky, assim como outros pesquisadores, principalmente mais contemporâneos, vão defender que a linguagem é geneticamente determinada, ou seja, que existe um gene responsável pela linguagem. Um argumento para explicar para você por que a linguagem é geneticamente determinada, eu vou aqui falar do FOXP2, que seria até onde a gente tem de pesquisas de que existe um gene responsável pela linguagem. Quem fala disso é o próprio Kennedy, texto cujo título é Gerativismo. No final dele, esse autor vai tratar a respeito do FOXP2. Eu acho que para poder explicar mais sobre esse gene, eu acho nada melhor do que ler o que o próprio autor disse no texto. Então ele diz assim: em outubro de 2001, um geneticista inglês chamado Anthony Monaco, professor da Universidade de Oxford e integrante do projeto Genoma Humano, anunciou a descoberta do primeiro gene que aparentemente está destinado a controlar a capacidade linguística humana, o FOXP2, ou seja, aparentemente está destinado a ser o gene da linguagem humana. Quando ele diz aparentemente, ele está modalizando o seu discurso, ele está querendo deixar bem claro que isso é um postulado teórico, não existe nada profundamente comprovado ainda, mas existe essa descoberta, que não deve ser descartada. Esses estudos, eles vão surgir a partir dessa descoberta, e eu acho que não só dessa descoberta, mas também de descobertas anteriores e outras descobertas que provavelmente devem ter acontecido ao longo dos anos, vai chegar a essa concepção, vai tentar entender, desvendar esse segredo aí da relação entre a genética e a linguagem. E como que esse cientista fez essa pesquisa, né? Ele estudou diversas gerações da família Kaé, né? A gente não sabe que família que é, porque toda pesquisa científica tem aí, por uma questão ética, um anonimato, né? Mas ele investigou todas as diversas, não todas, mas diversas gerações de uma família, né? E constatou que todos os seus membros, né, todos os membros dessa família possuíam distúrbios de linguagem, que não estavam associados a algum problema físico superficial, como língua presa, audição ineficiente, etc., né? Mas diziam respeito à conjugação verbal, ou seja, você tinha ali uma família que tinha um problema na linguagem, e esse problema estava relacionado a problemas gramaticais mesmo. Eram pessoas que tinham dificuldade de estabelecer conjugações verbais, de fazer distribuição e referencialidade dos pronomes. Eles tinham dificuldade com relação à elaboração de estruturas sintáticas complexas, como as orações subordinadas, né? Então, assim, por que essa família chamou a atenção de uma pesquisa científica, né? Porque essa família, dentro dessa família, existiam ali membros, né, que tinham um problema de afasia linguística. O que Monaco fez, né? O que esse pesquisador fez para poder chegar à conclusão a respeito aí do gene responsável pela linguagem? Ele analisou amostras de DNA dessa família e descobriu que uma única unidade de DNA de um só gene estava corrompida. Ao analisar esses membros que tinham esse problema relacionado à linguagem, ele descobriu que todos esses membros, ou que a maioria deles, tinham um gene, uma unidade, né, de um gene corrompido. O FOXP2 é um dos 70 genes diferentes que compõem o cromossomo 7, que é responsável pela arquitetura genética do cérebro humano. Esse gene, o FOXP2, possui 2.500 unidades de DNA, e só uma delas
apresenta problemas na genética da família que estava sendo investigada. Mônaco estava quase certo de que esse gene deveria ser responsável pela capacidade genética associada à linguagem. E teve a certeza disso quando descobriu o jovem inglês, uma outra pessoa que era jovem, né, que não possuía parentesco com essa família que ele já estava investigando, mas apresentava os mesmos distúrbios linguísticos que os membros dessa família. Isso é muito interessante, né? Ele estava investigando os genes dessa família e descobriu que um determinado gene estava corrompido. E, ao mesmo tempo, o que é interessante dessa pesquisa é que ele descobriu uma pessoa que não fazia parte dessa família e que tinha os mesmos problemas. E, ao investigar o gene dessa pessoa, ele descobriu que essa pessoa também tinha o mesmo problema genético que essa família. Mônaco analisou o FOXP2, que é o gene desse jovem, dessa pessoa que ele encontrou, e constatou o que ele presumia, né? Esse jovem apresentava um defeito na mesma unidade de DNA do FOXP2, deficiente da família. Daí o geneticista proclamou que pode ser a descoberta do primeiro gene responsável pela genética da linguagem humana. Independentemente de as pesquisas de Anthony Mônaco serem confirmadas ou não, o importante é que ela abre e aprofunda a discussão fora do âmbito da linguística gerativa, porque já seria uma outra área já relacionada com a biologia, e hoje então tem sido um objeto de discussão aí da biolinguística, né? Sobre as bases genéticas da linguagem humana. O FOXP2 é um gene existente também em outros primatas, como chimpanzés e gorilas, mas em quantidade muito reduzida. E isso pode explicar a limitada capacidade de comunicação linguística desses animais. De fato, se o mapeamento dos genes humanos apontar, como a hipótese FOXP2 esboça, a existência de genes cuja função na genética de nossa espécie é controlar o uso de pronomes, a construção de orações subordinadas, a flexão de verbos, etc., então a faculdade da linguagem e sua disposição na gramática universal, através de princípios e parâmetros, podem passar a ser considerados não mais hipóteses abstratas, mas sim fatos do mundo natural. Consequentemente, a linguística gerativa será a corrente da ciência da linguagem que travará forte diálogo com as ciências naturais. Bom, o gerativismo é muito interessante porque ele nasce de uma crítica de Chomsky com relação ao behaviorismo. O behaviorismo foi um paradigma científico muito dominante nas ciências humanas na primeira metade do século XX, principalmente dentro da psicologia. O behaviorismo defende que o comportamento humano seria uma resposta a estímulos externos, ou seja, ao ambiente. É como se o ser humano estivesse condicionado a fatores externos, a fatores ambientais. Bom, e qual que é a relação entre o behaviorismo e a aquisição da linguagem? O behaviorismo defendia que a linguagem humana era um condicionamento social, né? Assim como o comportamento humano era um condicionamento social, ele era influenciado por fatores externos, a linguagem humana também, né? Assim sendo, a linguagem humana seria uma resposta do organismo humano a estímulos externos. Essa resposta, a partir da repetição constante mecânica, seria convertida em hábitos que caracterizariam o comportamento linguístico de um falante. Ou seja, a aquisição da linguagem, ela não seria natural, e o ser humano não teria uma predisposição genética para poder adquirir uma linguagem. O behaviorismo defendia que isso era aprendido socialmente através de um processo mecânico, de uma repetição constante. Eu acho que se a gente for parar para poder analisar com mais profundidade, a gente vai ver que não tem como a linguagem surgir do nada, né? Não tem como uma criança aprender a falar do nada, aprender a se comunicar do nada, né? Tem que haver alguma coisa antes. É como se a criança realmente tivesse que nascer com essa predisposição, né? Essa é uma das críticas que se tem com relação ao behaviorismo, né? Porque basicamente é como se a gente tivesse que decorar as palavras da língua para que a gente pudesse comunicar, para que a gente pudesse adquirir uma língua. O comportamento linguístico de um indivíduo
era interpretado como uma resposta completamente previsível a partir de um dado estímulo, tal como é possível prever que um cão começará a latir ao ouvir, por exemplo, o som de uma campainha, caso tenha sido treinado para isso. Não dá para você pensar que o nosso comportamento linguístico, a nossa habilidade com a linguagem seria uma coisa tão rudimentar assim, seria uma resposta. Por exemplo, alguém faz uma pergunta, você responde, sabe? Não dá para pensar que o comportamento linguístico é só isso, sabe? O grande problema do behaviorismo é essa visão assim muito simplista a respeito do que é a linguagem. Claro que graças a ele nós temos aí a criação dessa vertente teórica do diretivismo e, por exemplo, graças a ele nós temos também uma área dos estudos linguísticos que é a área da aquisição da linguagem, que vai estudar aí não só como que o ser humano aprende a sua língua materna, mas também a segunda língua, a terceira língua e por aí vai. Essa crítica que Chomsky fez ao behaviorismo que nós estamos reproduzindo nesse momento tem que ficar claro o seguinte: em que ponto o behaviorismo não se preza a explicar fenômenos linguísticos, né? Mas a gente não pode descartar que ele teve, sim, uma importância para o que a gente tem hoje. Então, assim, a crítica principal de Chomsky com relação ao behaviorismo é porque ela não prevê a criatividade que o ser humano tem no uso da linguagem. A noção de criatividade para Chomsky é o simples fato de que, a todo momento, nós estamos construindo frases novas, jamais ditas antes por nós mesmos ou por qualquer outra pessoa, por qualquer outro indivíduo. Eu também trago essa citação de Martelota, e esse autor vai dizer o seguinte: a teoria linguística, com o girativismo, passa a ter o objetivo de explicar o funcionamento de um órgão mental particular responsável pelo funcionamento da linguagem humana. Então, o girativismo vai defender que a mente, o cérebro, vai ter um componente ali que vai ser responsável por gerar a nossa habilidade linguística. O papel do estímulo externo fica restrito à função de ativar o funcionamento desse órgão mental, o que se dá através da experiência do indivíduo em contato constante com a língua da comunidade em que nasceu. Então, o que acontece aqui? Qual é o objetivo dessa citação? É mostrar para onde que o pensamento behaviorista foi dentro do gerativismo, entendeu? Então, enquanto o behaviorismo pregava simplesmente o comportamento social e abandonava a ideia de que existia um componente mental para a linguagem, né? O gerativismo vai assumir que existe um componente mental e que esse componente mental é o aspecto mais importante para estudar o fenômeno da linguagem humana. E a ideia do estímulo externo, que é uma ideia que está lá no behaviorismo, né, ela não é totalmente abandonada dentro do gerativismo. O mais importante é a mente, algo que o behaviorismo descartava, e o estímulo externo, o ambiente, né, o contexto, ele fica restrito à função de ativar o funcionamento desse órgão mental, ou seja, é a partir do contato social que nós ativamos essa nossa predisposição interna para a linguagem, né? Não só ativamos, mas também conseguimos desenvolver a linguagem ao longo da nossa vida em contato constante com outras pessoas ao seu redor, né? Por isso que diz aqui, olha, o papel do estímulo externo, ou seja, esse estímulo externo aqui é um conceito lá do behaviorismo. Fica restrito à função de ativar o funcionamento desse órgão mental, que é a própria capacidade linguística, o que se dá através da experiência do indivíduo em contato constante com a língua da comunidade em que nasceu. Ou seja, a experiência, que seria esse contato contínuo, né, do bebê, por exemplo, com o adulto, né, com as pessoas ao seu redor e que pertencem à comunidade em que ele nasceu, essa experiência estimula a faculdade da linguagem, desenvolve a faculdade da linguagem, já prevista na estrutura biológica humana, porque você já nasce com essa habilidade, com essa capacidade. Ela é geneticamente determinada.
E a partir dessa experiência externa, é possível criar uma gramática que, respeitando seus princípios básicos, gera frases com propriedades formais e semânticas. A noção de criatividade isso não diz respeito à criação ou à invenção nas artes e nas ciências, ou seja, não diz respeito a uma linguagem literária, mas sim às inovações que são naturais e que o ser humano faz no cotidiano da linguagem. A capacidade de produzir e compreender um número ilimitado de frases, ou seja, infinito de frases, nunca antes produzidas, usando um número limitado de elementos, o léxico e as regras. Outro aspecto relacionado à criatividade linguística diz respeito à capacidade que nós, seres humanos, temos de combinar elementos pré-existentes da língua para a produção de novas palavras e expressões nessa mesma língua. E aí eu trago como primeiro exemplo um anúncio de uma hamburgueria que se chama Vale dos Hambúrgueres. Eu tirei esse dado do Instagram. É um exemplo autêntico, ou seja, é um anúncio verídico de um lugar que existe de fato. E eu achei muito interessante nesse anúncio essa palavra aqui, ó, Mayo Vegans. Essa hamburgueria produz hambúrgueres veganos e tem como uma de suas receitas uma maionese vegana, né? E eles chamam essa maionese de Mayo Vegans, né? Isso aqui é um exemplo que reflete esse fenômeno da criatividade linguística que Chomsky fala, porque você usa elementos pré-existentes da língua para produzir novas palavras nessa mesma língua. Outros exemplos que eu dou as palavras gordofobia, transfobia, lesbofobia, homofobia, LGBTfobia. Todas essas palavras aqui, elas foram criadas por elementos já pré-existentes da língua, né? As duas formas, né? Tanto essa gordo, trans, lesbo, homo e LGBT já existem na língua portuguesa, assim como a forma fobia. E você consegue unir essas duas formas e criar uma nova palavra, né? Como se fosse um processo de reciclagem que acontece em nossa língua, né? Essa capacidade que o ser humano tem de criar palavras dessa maneira também é um aspecto da criatividade linguística que Chomsky fala lá na década de 50. Eu trago também um exemplo dessas palavras: capitalismo, mercantilismo, trumpismo, bolsonarismo. Essas duas palavras aqui são formas mais antigas, talvez, da língua, são formas que já existem há mais tempo na língua, e essas duas formas aqui surgiram recentemente, a partir do momento em que esses presidentes assumiram, né, seus postos aí nos Estados Unidos e no Brasil. E o interessante, né, é que esse sufixo, o ismo, ele já existe na língua já há bastante tempo, e ele é um sufixo muito produtivo na língua, porque ele sempre a gente tem novas palavras com esse sufixo, e ele vem ganhando uma acepção negativa, né? Por exemplo, a diferença entre a palavra homossexualismo e homossexualidade, para quem não sabe, é que o homossexualismo é uma palavra com acepção negativa, e o termo mais adequado para se referir a esse fenômeno seria homossexualidade. Explicar mais a respeito desse aspecto da criatividade linguística, eu falo da capacidade que nós temos de reutilizar palavras que já existem na nossa língua com outro significado. E para isso eu trouxe o exemplo da palavra nuvem. Com o TIM recarregado, backup dia, você não perde nenhuma chamada. Ligando para *100, você pode ouvir seus recados, armazenar na nuvem ou enviar por e-mail e SMS. Então, essa palavra nuvem aqui passou a designar uma memória virtual, uma memória tecnológica. E eu trouxe esses dois exemplos aqui também. Em virtude de um ato ilícito, ao fazer um gato, o inquilino foi multado. O FMG divulga em plataforma balbúrdia de pesquisadores. Balbúrdia é um caso de neologismo semântico que está relacionado com um momento, né, um determinado momento em 2019, em que a gente tinha um ministro da Educação, que ele começa a dizer, né, que a universidade é um espaço, a universidade pública é um espaço da balbúrdia. Balbúrdia no sentido assim de bagunça. E aí, como uma forma de afirmar a sua identidade, né, não só o FMG, mas todas as pessoas que fazem parte da universidade pública, e não só
a Universidade Federal de Minas Gerais, mas outras universidades do Brasil, né, começam a usar a palavra balbúrdia para se referir a toda a produtividade acadêmica que aquela universidade faz ali durante o ano, né? Então, a palavra balbúrdia, ela tem um outro significado, que não é o significado que está no dicionário. Se você pesquisar no dicionário, você com certeza vai encontrar a acepção de bagunça, baderna, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o uso que se faz aqui no sentido de você dizer toda a excelência, né, que a universidade, excelência acadêmica que uma universidade tem. E é interessante essa possibilidade que nós temos de utilizar uma palavra com uma outra acepção completamente diferente. Eu acho que esse exemplo que eu trouxe aqui para poder falar de criatividade linguística é um exemplo muito representativo, porque você pega uma palavra que sempre teve uma acepção negativa e você começa a fazer uso dela, de repente você começa a fazer uso dela com uma acepção positiva. E o interessante é que essa palavra, o sentido dela, está ligado a todo um contexto sociocultural, político e econômico em que o país, o Brasil, vivia em determinada época, né? Então, mostra como que o léxico, né, a palavra, é um fóssil linguístico, porque a gente não sabe, eu não sei dizer se a palavra balbúrdia ela vai ser utilizada daqui para frente, ou continua sendo utilizada com essa acepção positiva, né? Nem dá para a gente prever que ela vai passar a ter essa acepção positiva, mas o que é interessante é que ela guarda consigo, né, esse momento. Por isso que ela é um fóssil, a gente pode dizer que ela é um fóssil linguístico, porque ela fossilizou, ela cristalizou, ela traz em si a memória desse acontecimento, de um acontecimento específico, de um contexto específico, de um episódio que aconteceu, que está relacionado à situação social e política do nosso país. Outro exemplo da criatividade linguística que eu trago aqui são as abreviaturas que a gente faz na internet, que são comuns, são diversas, cada vez mais têm tomado lugar aí dessa modalidade, né, de uso em gêneros virtuais. O interessante é como que essas abreviaturas, elas se fixam na língua e como que a gente consegue se fazer compreender utilizando essas abreviaturas, né? Aqui não cabe a gente discutir o que é certo e errado, que é uma visão que está dentro da escola. Quem trabalha com a gramática tradicional sempre vai estar prescrevendo a língua e vai dizer que isso aqui é errado. Isso não interessa, essa noção de certo e errado. O que interessa a gente avaliar aqui é como que o ser humano foi capaz de criar essas abreviaturas e não só criar, mas de se fazer compreender por meio dessas abreviaturas. E como que essas abreviaturas continuam ainda sendo utilizadas pelos falantes. É isso que é interessante dentro da perspectiva do gerativismo, né? Como que essas abreviaturas foram geradas e como que elas continuam sendo geradas pelos falantes de uma mesma língua. E cabe lembrar também que essas abreviaturas que são comuns na internet, elas não acontecem só no português ou só no português brasileiro. Elas estão presentes em várias línguas, né? Inclusive vão ter variações, vão ter diferenças, né, entre de uma língua para outra, né? Mas todas as línguas vão ter lá suas abreviaturas na internet, né? Por exemplo, o inglês a gente tem essa abreviatura aqui, ó, for you, né, para você. Eles usam dessa maneira, né? Nós temos a abreviatura para risos, né? No espanhol, o riso seria esse JA, JA, JA e por aí vai, né? Então, todas as línguas têm abreviaturas.